Fala turma, sejam mais uma vez bem-vindos a um vídeo aqui no canal Liderança em Movimento. Hoje é dia de a gente falar de um tema muito importante. Vamos falar de dois tipos de líder: permissivo e coercitivo, que é um líder um pouco mais autoritário. Será que existe algum tipo de líder que é o correto? Um tá certo, o outro tá errado? E é esse tipo de dúvida que eu encontro dentro do mundo corporativo e a grande dificuldade dos líderes em encontrar um modelo de liderança assertivo. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo hoje, para a gente poder mergulhar, aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, porque no final das contas o que mais importa é a gente buscar a nossa liderança assertiva para fazer o nosso time se movimentar na direção adequada, tanto para o desenvolvimento deles quanto para o atingimento dos resultados da companhia. Por isso que a gente precisa bater um papo sobre este tema. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Roque, fundador aqui do Liderança em Movimento. Tenho mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo e já estou há mais de 12 liderando pessoas, movimentando elas em prol do desenvolvimento e também do atingimento dos resultados da companhia. E no vídeo de hoje a gente vai poder discutir de uma forma mais aprofundada sobre dois tipos de líderes: o líder permissivo e o líder coercitivo. E esse vídeo vai trazer muitos insights para você poder movimentar também o seu modelo de liderança, porque esse é o objetivo desse canal: colocar a sua liderança em movimento, em prol de uma liderança mais assertiva. Então, se você quer ter mais acesso a esse tipo de conteúdo, fica nesse vídeo até o final, porque a gente vai colocar a sua liderança em movimento. É só rodar a vinheta e bora pro conteúdo. Bom, gente, de cara, se a gente olhar para esses dois polos da liderança, eu já posso garantir para vocês que existem pontos positivos e pontos negativos de você ser um líder nesses dois cenários. O grande importante para a gente já começar esse vídeo, já abrindo a nossa cabeça, que não existe um jeito certo ou um jeito errado de liderar. A liderança assertiva a gente busca em como a gente navega entre os modelos de liderança. É aí que está a grande sacada. E o líder, ele precisa entender, desde quando ele aceitou a grande missão e o grande desafio de se tornar líder, é que ele não vai ter um jeito único de atuação. Isso não funciona. A gente precisa entender que liderar é a gente aceitar o artesanal. É aceitar que a gente vai ter uma forma de liderança individualizada, uma forma de liderança em time e uma forma de liderança que vai mudar mediante a inúmeros aspectos que a gente vai discutir bastante nesse vídeo. Mas já quebra esse paradigma. Não tem jeito certo, não tem jeito errado, tá bom? O que a gente precisa é buscar assertividade, tá? Grava isso. No tempo adequado e na proporção adequada. A gente precisa ser líder permissivo quando precisa e a gente precisa ser líder coercitivo quando precisa. Essa é a grande sacada. E para fazer sentido em todo esse nosso papo aqui, turma, vamos olhar para os efeitos positivos e para os efeitos negativos que nós temos em cada tipo de líder. Efeitos positivos para um líder mais permissivo. De fato, é um líder que vai gerar mais autonomia para o seu time. É um líder que vai gerar muito mais escuta, a conversa, o diálogo ele vai ser mais fluido. É um líder que ele vai ter uma conexão um pouco mais leve com o seu time. O líder que ele é mais permissivo, ele sempre vai ter ali um ambiente mais de confiança, um ambiente mais de participação do liderado, concorda? Porque o líder permissivo, ele vai sempre buscar, vai ouvir, vai entender a opinião dos seus liderados. Se a gente tem alguma entrega para acontecer, o líder permissivo, na maioria das vezes, ele vai gerar essa abertura para o entendimento dos liderados, vai gerar abertura para os liderados poderem colocar os seus pontos de vista para daí criar o como o processo vai ser executado para atingir esse resultado. Então é um ambiente mais de conversa, de escuta ativa, um ambiente mais leve, um ambiente onde as coisas são mais conversadas e abertas. E agora vamos falar um pouquinho dos efeitos negativos de um líder permissivo, que se ele não tiver antenado, pode virar algumas armadilhas, tá?
O líder permissivo, normalmente, ele não tem um controle total sobre o seu time. Então, se tiver aquele cenário onde a rota do seu time precisa ser alterada de uma forma mais rápida, esse líder permissivo, ele sente dificuldade em dar uma direção rápida, uma direção de rota, uma correção que precisa acontecer de uma forma imediata. Isso acontece muito quando a gente tem aqueles task force, sabe? Normalmente a gente precisa dar um sprint a mais para o time. Um líder permissivo, ele tem essa dificuldade de fazer essa correção de rota de uma forma mais rápida. Um líder permissivo também sente dificuldade de fazer cobranças, de garantir que as datas que foram acordadas sejam cumpridas. Essa geração de controle para um líder permissivo é uma geração de controle que ela é mais frouxa, sabe? Ela não consegue acontecer realmente da forma que precisa ser cobrado. E um líder permissivo demais, ele também pode perder uma coisa que eu digo que é uma das mais importantes no meu ponto de vista, que é garantir a performance do time. Porque se você não tem controle pelas entregas do seu time, você não consegue dar uma direção e um ritmo adequado, o seu time pode começar a performar menos. E como o líder permissivo não cobra, essa entrega mediana do time pode parecer uma entrega normal e o time aceita isso como a sua performance, e aí esta performance pode não ser a esperada da empresa. E o líder que ele é permissivo demais, ele não consegue fazer esse ajuste de rota de uma forma tão simples e tão fácil. E aí a grande sacada aqui é que o líder permissivo precisa entender que ele pode sim aumentar uma autonomia do time, mas se essa autonomia não tiver direção e controle, isso pode gerar uma baita de uma armadilha, que é a baixa e a queda da performance. Uma coisa que acontece com o líder permissivo demais também é ele ter que acessar a execução das atividades. Por que isso acontece? Ele recebe uma pressão da companhia para poder fazer algumas entregas rápidas, ele não consegue extrair que o time dele tenha a mesma velocidade porque ele não consegue dar uma direção e uma ordem de uma forma rápida, e para poder entregar o resultado, normalmente esse líder permissivo entra na execução, faz a atividade e entrega quando é rápido. Ele não consegue transmitir essa mensagem para o time dele. Um líder que é permissivo demais, ele também não desenvolve o time. O time se entra num cenário de estagnação. É um time que não se movimenta muito. E isto pode ser uma baita de uma armadilha. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para você fazer uma coisa que eu vou te pedir. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa seu like. Eu preciso do seu like para a gente poder mostrar para a ferramenta, mostrar para o YouTube que esse conteúdo é bom e que ele precisa ser compartilhado com mais pessoas. E se você também quer buscar essa evolução para a sua liderança, se inscreve aqui no Liderança em Movimento, porque a gente vai ter conteúdos semanais para a sua evolução, para o seu sucesso profissional e ainda melhor, minha gente, para o sucesso dos seus liderados, porque não tem nada melhor para um líder do que ver o seu liderado vencer. Agora vamos falar um pouquinho do líder coercitivo e dos pontos positivos que tem desse modelo de liderança. O líder coercitivo, normalmente, ele tem muito mais controle pelo seu processo, tem muito mais controle pelas entregas do seu liderado. O líder coercitivo, ele consegue acelerar as entregas, ele consegue movimentar o transatlântico, que são as pessoas, de uma forma mais rápida, ele tem esse poder de manobra muito mais rápido. O líder coercitivo, normalmente, organiza processos quando está num modelo de gestão de crise, onde está todo mundo perdido, batendo cabeça, não tem direção. O líder coercitivo consegue dar a ordem, direcionar e fazer a coisa entrar num ritmo e fazer as coisas acontecerem. O líder coercitivo normalmente opera em uma velocidade maior. Ele consegue ajudar demais quando decisões rápidas precisam ser tomadas e o time precisa reagir de forma rápida. Então, o líder coercitivo, o oposto do líder permissivo, quando tem um task force, por exemplo, uma entrega para acontecer, o coercitivo normalmente consegue desenhar rapidamente as atividades que precisam ser executadas, essa mensagem é passada para o time e o time
tem a direção de execução. Agora vamos falar dos efeitos negativos de um líder coercitivo. O que pode acontecer? Pode você travar as iniciativas do seu time. Normalmente, quando o líder é coercitivo demais, os seus liderados, eles começam a perder a autonomia, porque eles sempre vão receber uma ordem, sempre vão receber uma direção, sempre vão já receber um processo detalhado para ser seguido. E isso, de certa forma, tira a autonomia do time. O que pode acontecer também, turma, é que os liderados de um líder coercitivo, eles se sintam num cenário de uma confiabilidade baixa. Porque o líder coercitivo, ele também tem uma característica, ele é micromanagement, sabe? Ele faz essa gestão micro, é um perfil centralizador, tá? Então ele também quer participar de todas as decisões que o processo precisa ter, e ele também quer checar todas as entregas do time. Então, um ambiente de não confiabilidade é muito comum quando você tem um líder 100% coercitivo. E um cenário que é muito comum também com líderes coercitivos é que normalmente você vê os resultados acontecerem. O líder coercitivo consegue extrair resultado do time. O ponto é, não se sustenta a longo prazo. Porque o time entrega porque recebeu uma ordem, porque o time entrega porque precisou entregar, não consegue enxergar o propósito pela qual esses resultados estão sendo entregues. E além do time se cansar, né, transformar aquele ambiente mais pesado, o time também não se desenvolve. Porque imagina, se você tem uma demanda a ser entregue, o coercitivo normalmente já define o como tem que ser feito. E esses liderados não têm a chance de pensar em como, então eles também não conseguem criar planos. Eles se tornam ali uma máquina de obedecer ordem, tá? Então esses são alguns efeitos que a liderança coercitiva, sendo aplicada num cenário 100% ali, num cenário extrapolado, vai gerar para o time. Como mensagem-chave aqui, o líder coercitivo, ele gera controle, ele extrai resultado sim, ele muda a direção rápido do time sim. Só que isto é um resultado a curto prazo, porque se a gente olhar de médio a longo prazo, você vai ter um time que não se sente num ambiente seguro, é um time que não consegue se desenvolver para gerar os próprios resultados. E isso pode ser um baita de um problema para o seu sucesso, para o sucesso dos seus liderados. Então agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre esses polos e os efeitos que esses polos causam, e eu fiz questão da gente poder entender sobre os efeitos positivos e os efeitos negativos, tá? Agora a gente começa a entender como que a gente pode atuar e buscar uma liderança mais assertiva. E aí eu vou mudar um pouquinho o meu papo, e agora o meu papo é com você. Eu não sei exatamente qual é o seu perfil de liderança, qual é o tipo de liderança que você vem aplicando na sua rotina, tá? Mas é preciso que você faça uma avaliação e entenda para qual cenário você está indo, né? Se você é um líder mais coercitivo ou se você é um líder mais permissivo. Isso é muito importante que você faça essa avaliação sincera contigo. Se for possível, pausa o vídeo, dá uma refletida e entende nesses efeitos que nós discutimos se isso está acontecendo com você. Porque o que a gente vai discutir daqui para frente é importante que você tenha o seu ponto de partida, para a gente conseguir colocar a sua liderança em movimento na direção da liderança assertiva. Bom, gente, o grande segredo é entendermos que nós precisamos aprender a navegar entre os tipos de liderança. Nós precisamos aprender a ser permissivo quando se faz necessário. Nós temos que aprender a ser coercitivo quando se faz necessário. Essa é a grande sacada da coisa. Não existe um modelo de atuação. E você, líder, pelo amor de Deus, você aceitou o desafio de ser líder. Se você aceitou o desafio de ser líder, você precisa entender que você vai ter que desenvolver mais modelos mentais, aumentar o mindset. Em inglês fica bonito, mas são os modelos mentais. Precisamos saber que um único modelo mental não vai nos gerar uma liderança assertiva. A gente vai ter algumas sacadas agora para eu entender. Vamos falar sobre maturidade da liderança, tá? Então você, líder, vamos ter que desenvolver a sua maturidade. Por isso você tem que colocar alguns conceitos a mais aí dentro da sua caixinha de ferramenta mental para você poder aplicar isso no seu modelo de liderança. Então vamos entender. O líder, ele tem que fazer uma coisa muito importante, chamada leitura de cenário. Ele precisa entender
o que está acontecendo no meio. Lembra o seu papel de gestor? Tá? O gestor ele tem que entender o que está acontecendo no business. Qual que é o momento da empresa, quais são as expectativas da empresa, quais são os indicadores que mais precisam ser entregues. Ele precisa ter tudo isso na manga para ele poder pegar todas essas informações e ele aplicar no seu modelo de liderança. Então isso é um primeiro ponto. Leitura de cenário, porque o cenário vai dizer qual modelo de liderança você precisa aplicar. Isso no cenário do business, no cenário da companhia. Outra coisa importante que você precisa levar em consideração para você definir seu modelo de liderança é o perfil do seu liderado. Grava aqui comigo. Liderança é contínua, imparável e artesanal. Quando eu uso o termo artesanal, gente, quer dizer que é feito à mão. Ele é dedicado, é exclusivo. Então você precisa aprender a ler o seu liderado. Cada liderado tem um perfil e cada perfil precisa de um tipo de liderança. Gente, eu sei que é isso, é difícil mesmo. Mas então eu não posso ser eu vou ter que usar uma máscara como líder. Deixa eu te contar um segredo. Não é que você vai deixar de ser você, mas você vai ter que aumentar várias versões de você. Você vai ter que ter mais caixinhas, são mais modelos mentais. E eu empatizo com isso, essa grande dificuldade, mas para você entender o que eu estou falando, existe comportamento de essência, tá? Você pode ser um líder mais coercitivo por essência e tá tudo bem. Você pode ser um líder mais permissivo por essência e tá tudo bem. Tá? O que é importante a gente entender é que nós precisamos navegar e ser elásticos a ponto de, mesmo eu sendo essencialmente permissivo, que eu consiga também ser coercitivo quando se faz necessário. É óbvio que para você ser permissivo vai ser muito mais fácil, porque é o seu natural, você deixa fluir, as coisas acontecem. Mas ser coercitivo para uma pessoa permissiva, aí não é tão fácil assim. E é este seu compromisso de desenvolvimento de você como líder. Esta é a maturidade da liderança que eu estou trazendo aqui para vocês. Vocês precisam aprender a ser mais elástico para você buscar um cenário de uma liderança mais coercitiva. E o vice-versa, o oposto também é verdadeiro. Tem gente que tem por essência ser mais coercitivo e precisa aprender a ser mais permissivo. Aqui é o cenário mais difícil. Eu aprendi isso uma vez, eu vou compartilhar com vocês. Se você é destro, você escreve muito bem com a mão direita. Se você se tornou um líder, você vai ter que aprender a escrever com a mão esquerda, meu querido e minha querida. E escrever com a mão esquerda é totalmente possível. Tenta aí, faz esse teste. Pausa aí também o vídeo e faz esse teste para você ver. É possível escrever com a mão esquerda, só que é mais difícil. A letra não vai sair tão bonita, só que quanto mais você treinar, meu povo, quanto mais vocês treinarem, mais bonita a letra vai ficar e mais fluido vai ficar, mesmo vocês sendo destro. Essa é a mesma coisa para a liderança. A gente precisa aprender a navegar nessa elasticidade. E é aí que sobe a sua maturidade como líder e que vai fazer você ser um líder mais assertivo. Então vamos discutir algumas coisas aqui mais na prática, tá? Vamos pegar o cenário do líder permissivo. O líder permissivo, ele vai criar todos esses aspectos que nós falamos, mais leveza, tem um cenário de mais fala, a gente tem uma autonomia muito maior do time. Gente, mas aí nós recebemos uma mudança comercial, tá? Traduz isso para o seu processo. Recebeu uma mudança comercial, uma mudança de estratégia da empresa e a gente precisa garantir uma entrega rápida. Esse líder permissivo, ele precisa entender que ele precisa ser coercitivo para ele conseguir movimentar de uma forma rápida o seu time e fazer com que todo mundo reaja de uma forma rápida, tá? Isso acontece muito, gente, às vezes quando tem uma transição de empresa. Hoje acontece demais fusão entre as empresas, cada vez mais o M&A está aí funcionando, né? Uma empresa se fundindo a outra, uma empresa sendo vendida para outra, e aí há uma mudança alta de cultura, e você precisa fazer com que seu time reaja rápido. Você não consegue, se você permissivo não navegar nessa onda do tipo de líder coercitivo, tá? Normalmente nós, assim, na rotina de vocês, é só vocês pararem e analisar. Muitas vezes a gente precisa ter uma alteração de rota rápida. Outro exemplo importante é quando
tem um processo que o seu time está perdido, tá? E quem um líder que nunca passou por isso, na boa, eu diria que é praticamente impossível. A gente às vezes se depara com o nosso time parecendo, sabe, barata tonta, correndo para um lado, correndo para o outro, correndo para um lado, correndo para o outro, e não consegue chegar em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque eles estão precisando de direção. Estão precisando de uma ordem direta, estão precisando de um líder coercitivo, e às vezes eles estão implorando isso para você, líder, e você, líder permissivo, não consegue dar essa direção porque você é permissivo demais. E tá tudo bem você ser assim 80% do seu tempo, mas nesse momento que seu time tá todo perdido, ele precisa de uma direção. É o seu momento de assumir o outro polo e dar a direção para o seu time e dizer a forma que tem que ser feito. Esses são alguns dos exemplos para mostrar que a gente precisa ter essa elasticidade para a gente ser um líder mais assertivo. E o líder coercitivo é a mesma coisa. Normalmente ele tem essa geração de controle. Na boa, líderes coercitivos, vocês, meus amigos e minhas amigas que têm esse perfil, vocês entregam resultados. Isso é muito fácil de ser confundido com alta performance. É muito fácil de ser confundido e vocês podem estar criando um cenário que a longo prazo se tornará insustentável. Aprenda a gerar essa abertura para o seu time, aprenda a gerar a oportunidade do seu time também participar do desenvolvimento do como as ações serão entregues. Porque é essa grande sacada, o seu time também está sedento por desenvolvimento, o seu time também está sedento para poder dar a fala, não só para seguir uma ordem. Eu sei, líder coercitivo, que na maioria das vezes vocês são técnicos demais, vocês conhecem o processo, vocês sabem como tem que ser feito. Abre a mão um pouquinho desse posto e deixa o seu time desenhar o como, porque isto se tornará mais sustentável. E deixa eu falar, coercitivo, é isso aqui, ó, para o seu time gerar uma admiração absurda por vocês, porque vocês tecnicamente conhecem o processo. E se vocês derem abertura para eles fazerem, e você muda um pouquinho o seu perfil, a gente vai ter que falar muito sobre liderança ainda, mas você para de ser um líder tão coercitivo assim, você se torna um mentor. É só você mudar a frase. Tá bom, como você faria? Faz essa pergunta para o seu liderado. Líder coercitivo, usa essa pergunta. Tá bom, como você faria? O seu funcionário, o seu liderado vai trazer para você o como ele faria. E aí você vira dele mais um mentor. Olha, gostei desse ponto. Aqui talvez você poderia considerar isso, dar uma repensada, dar uma olhada nisso. E aí você coloca o seu liderado na transformação e na participação. Vai gerar autonomia, vai gerar mais confiança, vai gerar mais admiração. Tá? Normalmente, o líder coercitivo, ele não é admirado pelo time, porque existe mais um cenário de medo. Isso quando ele aplica 100%, tá bom? Meus queridos e minhas queridas líderes, é esse o grande cenário. A mágica está em a gente entender que a atuação do líder de uma forma madura é que se atue sim nos dois polos e também dentro desses dois polos, tá? Nós temos inúmeros modelos de liderança. A gente vai poder discutir mais sobre isso em outros vídeos, mas aqui eu decidi no vídeo de hoje trazer esses polos para a gente entender e fazer sentido do que a gente está falando. Tá bom? Então esse é o grande segredo. Liderança assertiva está na nossa elasticidade para a gente navegar entre os polos, considerando o ambiente, considerando a necessidade da empresa, considerando o perfil dos seus líderes, dos seus liderados, de uma forma individual e de uma forma em time. Tem que levar tudo isso em consideração. Líderes, sem leitura de cenário não existe liderança assertiva. Grava isso, repete comigo. Sem leitura de cenário não existe liderança assertiva. E não existe mesmo. É o seu papel como gestor mapear todo o cenário do business. Seu papel como líder mapear todos os perfis envolvidos no seu modelo de liderança. E entender e desenvolver a sua elasticidade. E aí você vai com certeza estar aplicando uma liderança mais assertiva. É isso, gente. É muita coisa, né? São muitas variáveis para a gente buscar uma liderança assertiva. Eu sei, mas esse é o desafio que a gente assumiu. O desafio de realmente transformar o mundo das pessoas. E para a gente transformar o mundo das pessoas, a gente também precisa transformar o nosso. Então pega todo esse apanhado de informações que a gente discutiu hoje e faça essa avaliação. Qual é o seu tipo de liderança essencial? Faz esse exercício, responde aí, escreve no papelzinho, faz uma análise sincera de você.
Entende se você está conseguindo navegar entre esses dois polos ou se você está cravado num ponto só. E na boa, gente, não faça isso se culpando ou achando que você está certo, você está errado. Até então você não tinha acesso a esse conteúdo, agora você tem. Agora você tem a chance de buscar um caminho diferente. Mas se até hoje você veio tentando entregar o seu melhor, tá tudo bem, porque tem certeza que você está tentando entregar o seu melhor. Agora, a partir de hoje, é outra história. Agora você pode escrever um caminho de uma liderança mais assertiva. Então essa avaliação é extremamente importante. Você consegue entender os efeitos positivos e negativos que o seu time tem mediante o tipo de liderança que você está aplicando. Com essa avaliação você consegue entender e aí começa a assumir alguns compromissos com você. Eu sempre vou pedir, faça compromissos de curto prazo. Não deixe para depois. Assume compromisso que você vai ter nos próximos 7 dias, para você ser um pouco mais elástico e não ficar travado nos dois polos. Porque os extremos, gente, não é liderança assertiva. Agora, você navegar entre os polos é liderança assertiva. Então, faça esse compromisso com você para os próximos 7 dias. Entende alguns comportamentos que você pode tentar mudar para você estar sendo mais assertivo, tá bom? Posso contar com vocês? Eu acredito que sim, né? Quem tá aqui assistindo Liderança em Movimento é porque realmente quer transformar o modelo de liderança. Eu super confio em vocês. Então é isso, gente. Espero que esse conteúdo esteja fazendo a diferença no seu caminho de uma liderança mais assertiva e esteja colocando de fato a sua liderança em movimento. Então eu te convido, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, não esquece de ajudar a gente, porque a gente precisa atingir mais líderes por aí, gente. Vamos transformar esse modelo de liderança corporativa para uma liderança mais assertiva, que leva mais em consideração os humanos, os liderados, as pessoas, porque os resultados só vêm através deles. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para você continuar recebendo vídeos e mais vídeos do Liderança em Movimento, porque esse é meu propósito. E vamos avançar colocando essa liderança em movimento. Um forte abraço e até o próximo vídeo, turma.